Então, né, bem-vindos mais uma vez a mais um encontro. É o último do workshop, mas pode ser o primeiro de talvez um insight que nós vamos ter hoje, cada um vai ter. Hoje vai ter exercício mais prático. Não ia fazer esses workshop, na verdade, esses encontros seriam mais para tirar a dúvida da apostila, explicar um pouco mais a apostila e o exercício da apostila, mas vocês sabem que eu não aguento, né? E aí eu preparei mais alguns exercícios e já propus para vocês que hoje fosse pelo menos umas 2 horas, né? No máximo 2 horas, na verdade, tá? Então, já combinando aqui com vocês, eu vou usar essa primeira hora no máximo, pretendo aqui não me prolongar, essa primeira hora para apresentar o conteúdo desse quarto encontro e também a gente já fazer os exercícios práticos. E aí depois a gente abre para quem quiser colocar, ainda tirar algumas dúvidas, fala o que quiser, tá bom? E eu pensei até em fazer antes, vocês falarem antes dos exercícios, mas vai que vocês têm alguma percepção no próprio exercício e queiram comentar também. Então, eu vou até praticamente o final, né? Até o final, na verdade, e depois a gente deixa a segunda hora para bater um papo, tá bom? Hoje eu mais escutar do que falar, vamos ver se eu vou conseguir ser sucinta no conteúdo. Eu até quero usar menos de 1 hora, mas vamos ver aqui, no meu exercício. Então, só lembrando, o workshop Liberando a Comunicação, né, essa vivência, né, workshop, ou vivência, esses encontros para a gente aprender a liberar a comunicação. E aí eu vou aproveitar aqui, a Mari foi uma que me auxiliou a dar esse título, viu, Mari? Para o shopping, workshop é bom, pro workshop, tá? A Mari foi uma que me auxiliou por algumas coisas que você falou, né? Eu pego muito do que vocês falam. Isso tem a ver com o encontro de hoje, né? A gente utilizar o que vocês buscam para eu conseguir passar essa linguagem para mais pessoas também. Não adianta eu usar só a minha referência, mas a referência de outras pessoas. Então, especificamente esse workshop, liberar, me lembrou muito o que você falava de me sentir mais livre para me expressar, né? E aí veio, né, andando assim, também falando com outras pessoas, mas tem muito relação com algumas coisas que nós já conversamos. Deixo aqui minha gratidão por me estimular a trazer esse nome aí, tá? E hoje, no final, vocês vão ver que eu até ampliei o nome já no próprio processo. Deu uma ampliadinha que vocês vão ver no final, né? E assim vai, assim a gente vai. Eu vou aprendendo também a me comunicar com vocês que buscam, né, isso, me comunicar comigo e com vocês que buscam. E vamos aprimorando nomes, aprimorando conceitos, maneiras de a gente expressar e se comunicar mesmo. Então, no primeiro encontro, nós falamos do dilema, né? Que já começa assim. O que mais incomoda? Quando a gente tem um conflito, quando a gente tem um dilema, né? Quando a gente tem uma confusão, quando a gente algo a gente tem uma dúvida que nos angustia. Então, falamos, né, que seria entre a fala e o silêncio. Aí, no segundo, abordamos o silêncio, mas o silêncio forçado, né? Porque tanto a fala quanto o silêncio, de maneira consciente, que a gente sabe que naquele momento não é hora de falar, ou sabe que naquele momento precisa ser falado algo, mesmo com as consequências que talvez a gente não gostaria de lidar, mas precisa lidar, tudo bem. Agora, quando é tudo forçado, tanto ser obrigado a falar quanto a ser obrigado a não falar, que aí a gente é o ser obrigado, né? A gente está anulando o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, o segundo foi o silêncio, o peso do silêncio forçado. E o terceiro é a locomotiva desgovernada, que é a comunicação desorganizada, né? A pessoa que fala, 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 fala e não fala quase nada. Fala, 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 mas não fala quase nada. Ou fala tanto que o outro se cansa e não tem alguém para compreender, que é o que a gente mais busca, né? Nossa, eu falo tanto e mesmo assim ninguém me entende. E aí vem aquela exaustão que nós comentamos. Então, estou dando uma boa resumida aqui. E aí, para encerrar com chave de ouro, que se a gente fosse pegar numa cronologia, esse de hoje deveria ser o primeiro. Vou dizer por quê. Porque hoje a gente vai falar da escuta.
né? Escutando para compreender. Nas lives mesmo eu comentei, eu fiz o título, se eu não me engano, Eu Não Sou Compreendido. Só que para quê? Para lembrar que como que você vai ser compreendido se você não escuta o outro? Porque para eu alcançar o outro, eu tenho que escutá-lo, eu tenho que escutar as referências dele, como eu acabei de comentar aqui. Vocês já me deram ideias para títulos, para eu escrever conteúdos. Então, eu preciso escutar o outro para chegar a alcançar as referências do outro. E nós estamos usando por último. Como eu falei no último encontro, no que eu comecei a observar do meu processo para ter consciência da minha comunicação, eu me percebi no dilema primeiro, angustiada, depois percebi o quanto eu engolia sapo, né? O meu primeiro momento era engolir sapo, e o segundo era aproveitar a oportunidade de falar e aí só querer falar pelos cotovelos. Então, dois extremos. E depois que eu fui aprender a importância da escuta, e pelo menos isso ser mais consciente, tá? Não que eu não fizesse, mas ser mais consciente. Porque, e aí olha que interessante, né? Vocês podem perguntar assim, ah, Dani, mas quando você engolia sapo, você não escutava, né? A gente está em silêncio, não escuta. Aí que tá. Eu poderia até. Aí vem aquela diferença do ouvir e do escutar, né? Eu poderia até ouvir o que a pessoa está falando, mas eu estava angustiada para falar o que eu queria falar, então eu não estava prestando atenção na pessoa. Então não tinha escuta. Também não tinha. Silêncio não quer dizer que a gente está se escutando, não é? Então, a gente, assim, a escuta veio para mim no final, por isso que ela está aqui hoje. Só que no nosso processo lá de formação humana, vamos considerar a formação humana mesmo. O que que vem primeiro? Eu não vou aqui, não vou entrar muito no mérito de quem tem perda auditiva, que aí realmente eu trabalho com deficiência auditiva, já trabalhei, né? Eu falo, às vezes eu até brinco assim, né? Eu comento que a deficiência auditiva até para auxiliar na cognição e na interação mesmo de comunicação, ela tem uma consequência muito maior do que a visual. E é estranho isso, que a gente fala assim, nossa, mas vamos colocar assim, ver o mundo é menos pior do que não ouvir, né? Não ver. Eu não sei por quê, não, eu não posso dizer, mas pensando nos estímulos da comunicação mesmo, que a nossa comunicação principal é a fala, a gente se comunica com o corpo. Mas o que a gente mais identifica é a fala. A gente, às vezes, com o corpo é de maneira inconsciente, a fala é um pouquinho mais consciente. Dificulta demais, tanto que a gente pode perceber, um cego, a gente consegue se comunicar muito mais fácil, e ele também, por causa da fala, que a gente usa a fala, do que um deficiente auditivo, né? Então, o processo inicial nosso de formação humana é a escuta. Para a gente engolir sapo depois, para a gente falar pelos cotovelos depois, para a gente ficar no dilema depois, a gente precisou escutar primeiro. Para a gente aprender a falar, a gente precisou escutar. Então, ela vem primeiro, porque depois a gente esquece dela. Só que lá também, para aprender, também foi inconsciente. A gente não percebeu quando a gente aprendeu a falar. A gente não lembra. Foi automático. A gente não teve consciência do processo na época, né? E aqui entrando numa outra informação que eu não sei se vocês já pensaram nisso, já foram informados. Do deficiente auditivo mesmo. A gente chama muito de surdo-mudo, né? Só que o mudo, na verdade, ele não é mudo, eles têm uma voz. Por que que não? Eu estou falando do deficiente auditivo severo para profundo, aquele que realmente não ouve, ou ouve muito pouco. Por que que ele não fala? Porque ele não ouve. Ele tem a laringe normal, eles têm, né, laringe normal, todo aparelho normal, tanto que tem uma voz. Ele tem uma voz diferente até. Porque ele não ouve. Então, não é que ele não fala porque ele é mudo, não é mudo, ele só não ouve. E aí não tem o próprio feedback, tá? Então, a gente começou desse capítulo que a gente está falando aqui hoje. Aprendizagem. Mas eu, no meu processo de observar minha comunicação, eu fui considerar o quanto isso é importante, considerar tudo isso que eu estou falando agora aqui para vocês, depois de olhar as outras coisas primeiro. Então, por isso que eu falo para vocês, nós vamos observar primeiro a nossa manifestação, tá?
Então, vai precisar engolir sapo, talvez ainda, vai precisar falar com uma locomotiva desgovernada para observar o próprio processo. Aí, considerar a importância da escuta, tá? Então, eu vou colocar aqui o material. Eu não sei se vocês acessaram a apostila de hoje e perceberam que exercício em si, entre aspas, não tem lá no final igual as demais. Não sei se vocês observaram. E aí, daqui a pouco eu vou comentar o porquê. Deixa eu colocar aqui. Então, agora eu não vou ver muito bem vocês. Qualquer coisa, vocês vão anotando aí no chat ou em algum papel para depois a gente conversar. Então, no nosso último dia aqui das reflexões sobre liberar a comunicação, escutando para compreender, né? E esse exemplo aqui, só mais uma coisa, por que que me chamou a atenção esse escutando para compreender? Quando eu trouxe também, uma vez um paciente, eu atendo um grupo de pacientes que tiraram toda a laringe, eles treinam dois tipos de vozes diferentes. E uma vez eu perguntei para eles assim, né, para mim, até para saber como poderia eu auxiliá-lo mais na terapia em grupo. Aí eu perguntei assim, o que que você mais faz para se comunicar? Perguntei para eles, eram quatro pacientes. Um, um colocou, eu tento articular mais o som. O outro que usava a voz esofágica, eu aperto aqui o pescoço. E cada um foi falando uma técnica. Só um, e foi o último a falar, que comentou assim: eu escuto, eu presto atenção. E esse paciente era o que mais ficava quieto no grupo mesmo. Então, eu acho interessante que, assim, ele trouxe para a gente ali, né, para os demais, o exemplo do a gente tem que escutar para poder se comunicar. Porque eu perguntei comunicação, não perguntei falar, né? Comentei do falar. Então, foi muito interessante isso. Então, eu acho que é bem pertinente encerrar com esse assunto para ele ficar mais ainda na nossa mente. Tudo começa pela escuta, principalmente o processo de autoconhecimento, autoescuta, que eu vou citar aqui agora. Então, vamos lá. Então, o objetivo desse tema para esse workshop, nessa reflexão de hoje, é explorar a importância da escuta ativa e empática na comunicação eficaz. E aqui já vai começar a acrescentar a palavra empatia, tá? Então, escuta ativa é eu estar presente escutando mesmo, não é a pessoa falando e eu estar em outro, no mundo da lua. E empática, analisar como as nossas próprias referências podem nos impedir de entender plenamente os outros. Os nossos filtros, nós temos filtros. Então, a gente sempre interpreta a realidade, a gente não vê a realidade como ela realmente é. E isso na comunicação também. E perceber como podemos desenvolver a capacidade de ouvir com empatia. É possível, é um exercício possível. E aí, dentro disso, a gente vai falar de duas coisas, né? Da empatia e, primeiro, aqui, das barreiras da escuta seletiva. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela brincava, fulano tem audição seletiva, ouve o que quer, né? Então, seria a escuta seletiva. Onde entraria aqui? Muitas vezes, quando ouvimos os outros, fazemos isso com escuta seletiva. Isso significa que ouvimos apenas partes do que estão dizendo, filtrando as informações com base em nossas próprias crenças e experiências. Esta escuta seletiva pode levar a mal-entendidos, conflitos e a sensação de que não estamos sendo verdadeiramente compreendidos. Eu acho que eu posso perguntar aqui para vocês, quem nunca se percebeu nessa situação? Tanto escutando quanto percebendo que o outro não está escutando, né? Então aqui não entra nem a pessoa que está no mundo na lua, ela está até ouvindo, mas ela está selecionando o que ela está ouvindo. E isso é inconsciente. E o poder da escuta empática. Então, são duas considerações, o seletivo e o poder da escuta empática, antes de eu ir para o conteúdo em si.
Ela é um método de ouvir com a intenção de compreender verdadeiramente os sentimentos e perspectivas do outro. Envolve suspender nossos próprios julgamentos e preconceitos para entrar no mundo emocional da outra pessoa. Quando praticamos a escuta empática, criamos uma base sólida para relacionamentos saudáveis e comunicação eficaz. As pessoas se sentem ouvidas e valorizadas, o que fortalece os laços interpessoais. Opa. Então, assim, basicamente, quem trabalha como terapeuta, eu vou dizer como terapeuta que é meu trabalho, tanto como fone, agora com facilitador em autoconhecimento, eu preciso exercitar isso. Então, assim, não tem como atender o outro sem a escuta empática, tá? E aí, como é possível tanto a escuta empática, a gente lidar com a escuta empática e com essas barreiras, né, dessa escuta seletiva, transitar da seletiva para a empática, reconhecendo nossas próprias referências. Gente, vou bater na mesma tecla. Olhar para si mesmo, ouvir-se, perceber-se. Não dá para fugir disso, tá? Então, reconhecendo nossas próprias referências. Tudo começa por nós. O que são as referências? Nossas experiências de vida, crenças e valores, cultura, educação e exposição à mídia, tá? Precisa colocar a mídia porque hoje em dia a gente está bastante bombardeado com isso. Então a gente precisa considerar todas essas referências que a gente tem. Tudo isso direciona o nosso comportamento. E às vezes fala assim: ah, não, Dani, eu consigo separar. Será? A gente é hipnotizado. Não tem como pela mídia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na PNL mesmo, quem é hipnoterapeuta e na PNL que a gente trabalha é hipnose ericksoniana, teve um encontro com a nossa professora de PNL, nosso amigo Maurício, né? Uma vez ela contando pra gente que ela foi um dia num curso do Rogério Castilho, inclusive eu também fiz com ele depois. Ele é um ótimo, né? Ele é focado em PNL, o Rogério. Quem quiser seguir é bem bacana. E ela falou que eram 2 dias de encontro, tipo um sábado e domingo, aí eu não lembro. Aí no primeiro dia ele fez o encontro normal, né? Um encontro, como eu tô fazendo aqui com vocês hoje. No outro dia, eu não lembro a cor exatamente, mas eu só vou dar um exemplo. Apareceu a maioria das pessoas de preto. E aí ele explicou por quê. Ele fez no dia anterior, ele falou palavras, eu não sei dizer se foi a palavra preta, ele usou uma técnica que ele usou palavras para que no outro dia acontecesse isso. Então as pessoas foram hipnotizadas sem perceber. Então é muito interessante. E isso a gente acontece o tempo inteiro. Se a gente não está atento no que a gente quer, no que a gente sente, a gente vai ser levado, que é o inconsciente coletivo. Não é só uma hipnose em si, quando a gente não está presente na nossa vida, né? A gente segue o coletivo. Não tem, isso é um padrão, isso é o que é. Não é bom nem ruim, é o que é. A gente precisou seguir o coletivo para estar aqui hoje. Então, reconhecer as nossas referências é fundamental para a comunicação eficaz, porque nos permite compreender os motivos de vermos o mundo de certa maneira, reconhecer nossos próprios preconceitos e tendências, evitar julgar os outros com base em nossas próprias perspectivas e abrir-se para diferentes pontos de vista e culturas, e não, tem mais um E aqui, e melhorar nossa empatia e compreensão. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa referência, é muito mais fácil fazer tudo isso aqui. Compreender o outro, reconhecer que temos preconceito, que a gente está julgando e não está ouvindo de verdade, ou que o julgamento até vem, mas a gente pode deixar o julgamento um pouquinho de lado, deixa ele vir, né? Deixa, ele vem de qualquer jeito, mas deixa ele de lado, transpõe um pouquinho o julgamento, tá? E a gente aprender, né? Se a gente não tem uma comunicação, não reconhecer nossas referências é como se a nossa referência fosse a única verdade. A gente não.
ficar preso nelas e não se abre aqui, ó, para diferentes pontos de vista e cultura. E aí também não tem como ser empático. Para que praticar a escuta empática? Peraí que tá tudo na minha frente aqui. Aprender com conflitos. Aí. Promover relacionamentos saudáveis, de forma bem sucinta. Então, para que praticar essa escuta empática? A gente aprender, e eu já coloquei o conflito logo direto. Porque se o outro diverge, vai ter um conflito, mas se eu usar um conflito para um aprendizado, o conflito ele tá cumprindo até com o objetivo dele. E para promover relacionamentos realmente saudáveis. Ou relacionamentos de verdade, né? Não de fachada. A escuta empática é uma habilidade que pode ser aprimorada com a prática constante. Quanto mais nos esforçamos para entender os outros, mais eficazes nos tornamos na comunicação e no estabelecimento de conexões significativas. Nem vou precisar aprofundar aqui, né? Hoje está travando. E como praticar a escuta empática? Antes de tudo, para não perder o costume, praticar a empatia consigo mesmo. Não tem como você praticar a escuta empática com o outro se você não está praticando com você. E até achei muito legal esse batimento aqui, né? Como você mesmo acolher. Então, você acolher os seus altos e baixos e acolher, porque os altos e baixos faz parte. Você está em silêncio ou na fala desorganizada faz parte. Então, acolher essa empatia consigo mesmo. Isso aqui, esses altos e baixos é vida, né? Eu gosto do exemplo de que enquanto tá assim, a gente tá vivo. A hora que tá reto, né? Então, é natural os altos e baixos, né? E lembrar que a gente vai conceituar com os nossos filtros. A gente vai conceituar com os filtros. Não dá para fugir disso também, gente. A gente foi formatado, a gente tem crenças e valores e temos filtros. Só que para a gente transpor esses filtros, a gente vai usar os filtros para depois, né, transpô-los. Então, não adianta falar assim, eu tenho que eliminar meus julgamentos. Não, luta em glória. Conheça seus julgamentos, conheça por que que você julga, conheça os seus gostos, para depois você transpor. Ou pelo menos considere, né, que você está ouvindo com filtro. Se você já considerar isso, já é um passo muito grande. Eu estou ouvindo com meu filtro. Aí você pode começar a ter mais justificativa para perguntar e ouvir mais a pessoa, quando você considera que você tem os seus filtros. A prática da escuta empática envolve fazer perguntas abertas, validar os sentimentos do outro e demonstrar interesse genuíno por suas experiências. Também implica em não interromper, não julgar e não tentar resolver os problemas do outro, a menos que eles peçam explicitamente por conselhos ou ajuda. É acolher, gente. Eu só mexi na porta. A porta começou a vibrar. É acolher. Acolher. Não é concordar. A gente às vezes confunde muito isso. Não é concordar. É acolher a realidade do outro, o sentimento do outro, é validar, ó, aqui a palavra vem. É validar, é válido, tem valor para ele. Como o meu tem para mim. Se eu quero que o outro entenda o valor do meu sentimento, eu preciso fazer com o outro também. Mas como eu vou fazer com o outro se nem eu valorizo o meu sentimento? E esse não julgar, não tentar resolver. Quantas vezes que a gente fica tentando resolver? Você já tiveram situações que você ficou falando, aí no final das contas a pessoa não concordava com nada. Aí você percebeu que a pessoa não queria que você ajudasse a resolver, ela só queria reclamar? Então, a gente não percebeu isso, né? Quantas vezes já? E a gente tá lá, né? Gasta energia à toa e cansa, né? Fica patinando para nada, porque nem era essa a intenção, a pessoa não queria ajuda. Ela queria só reclamar.
Talvez a pessoa não queria nem resolver o problema porque ela só queria atenção mesmo, né? Então não era para resolver, não. Você estava sendo chato querendo resolver o problema. A escuta empática envolve ouvir ativamente com a intenção de compreender profundamente as emoções e perspectivas de outra pessoa, com atenção plena, suspendendo julgamentos, fazer perguntas abertas, validar sentimentos, mostrar apoio e compreensão, não oferecer soluções imediatas e respeitar o espaço pessoal. Gente, dá licença de novo que aqui tá. Por cá a porta ver se para. Vocês não devem estar ouvindo, mas eu tô aqui, tá bem no meu ouvido, a vibração da porta com o ar-condicionado. Esse aqui é um compilado do que eu falei no anterior. E isso aqui, gente, é o exercício. Atenção mesmo, plena e no momento, não julgar, fazer pergunta aberta. Também é possível fazer perguntas específicas. Mas quando eu quero começar a acolher aquela pessoa, eu preciso fazer uma pergunta para ela falar o que ela quiser. Ou às vezes nem precisa perguntar, né? Espera a pessoa colocar para fora o que ela precisa, quando eu estou disponível para isso, tá? Porque às vezes, quando a gente quer falar, a gente quer desabafar, você quer que o outro fique te cortando, perguntando toda hora? Não, você quer falar. Deixa ser aberto, deixa eu ser livre, né, Mari? Deixa eu ser livre para falar. Depois a gente conversa nos pontos. Então, assim, é a mesma coisa. Dá para, depois das perguntas abertas, a gente fazer perguntas específicas. E até para auxiliar a pessoa. E a pergunta específica também é para nos auxiliar a encontrar as referências da pessoa. Porque talvez na pergunta aberta ela chega com tudo desorganizado. Aí depois, para a gente auxiliar a organizar, para a gente entender, é preciso depois algumas perguntas específicas, sim, tá? Que eu não coloquei aqui. Benefícios da escuta empática. Bom, vai ser um pouco redundante, mas é necessário lembrar disso, até para ser um estímulo. Conhecer a linguagem mais acessível da pessoa, tá? Que é o que eu mais estou comentando aqui, é o principal foco aqui, um dos principais, né? Criar um ambiente de comunicação seguro e acolhedor. É, quando a gente se sente seguro que a gente fala, né, gente? Então o outro é a mesma coisa. Quando a gente se sente acolhido. Desenvolver relacionamentos mais profundos, a gente se conecta muito com o outro quando isso acontece, né? A possibilidade maior de ser compreendido, no caso a gente, né, se a gente se o outro for empático conosco, é aí que entra aquilo, né, que eu falei que é, esse tema eu usei na live, ninguém me entende. É, então seria nesse sentido. Se o outro não está tendo a escuta empática, ele não vai me entender mesmo. E aí imagina tudo isso com a gente mesmo. Quando a gente desenvolve a escuta empática consigo mesmo, a gente vai conhecer mais a nossa linguagem, a gente vai conseguir se comunicar com a gente. Quantas vezes que a gente quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com a nossa história de vida, e aí só impacta, né? Utilizar a linguagem que a gente já tem, um ambiente seguro para a gente mesmo se acolher, desenvolver um relacionamento profundo com a gente mesmo, para que a gente comece a se acolher e a gente se compreender. E aí, sem empatia, não há conhecimento do outro, não há autoconhecimento, não há. E lembrando que a empatia, muitas vezes, tem gente que confunde com se colocar no lugar do outro. Só que, às vezes, eu me coloco no lugar do outro com a minha referência. Eu não sei o que ele quer, o que eu acho que ele quer. Então, a empatia tem que tomar cuidado. É diferente do que se colocar no lugar do outro, porque a empatia é realmente procurar, ao máximo, compreender o que o outro está precisando. Então, quando a gente vai fazer isso com a gente mesmo, é a mesma coisa. Procurar ao máximo compreender o que eu realmente estou precisando, não colocar já as crenças que eu já tenho e continuar me forçando a fazer coisas que talvez não é aquilo que eu quero continuar fazendo. Só porque o que eu já foi o que eu aprendi, como se eu não tivesse aberto a aprender algo novo. Então, não há conhecimento do outro, não há autoconhecimento sem empatia.
E então, eu peguei o mesmo slide do começo para colocar aqui. Eu só mudei algumas palavras, depois vocês podem até olhar. O poder, tava lá, não tava o poder da escuta empática? Agora aqui, o poder da autoescuta empática, que é o meu, eu não sei que nome dá. É a minha vida hoje, autoescuta. E estimular as pessoas que querem fazer isso, auxiliar as pessoas a fazerem isso, que é o que vocês estão aqui hoje. Talvez alguns aqui buscaram mais para se comunicar com os outros, e é para isso também. Mas não dá para começar assim, olhar para a gente. Então, esse slide aqui talvez seja um dos principais que eu quero que vocês considerem. O poder da autoescuta empática. Ela é um método. Deixa eu tirar aqui. Ela é um método de ouvir com a intenção de compreender verdadeiramente os seus sentimentos e perspectivas. Envolve suspender seus próprios julgamentos e preconceitos para entrar no seu mundo emocional. O suspender não é anular, tá? É ouvir o próprio julgamento, ouvir o próprio preconceito e depois se transpor. Quando praticamos a autoescuta empática, criamos uma base sólida nos relacionamentos, para nos relacionarmos conosco de forma saudável e nos compreender. Nos sentimos ouvidos e valorizados, o que fortalece o nosso autocuidado, a nossa autoestima, o nosso amor próprio e promove o nosso autoencontro. Então, gente, o que tanto a gente espera do outro aqui, ó. A gente não quer que o outro nos ouça e nos valorize? Só a gente pode fazer com a gente. O que a gente tanto espera dos outros, por mais que isso às vezes dói ouvir, ou dá um certo desânimo, fala assim, ah, é eu que vou ter que me escutar. É, é. Isso aqui só a gente vai se dar. E eu descrevo essa minha busca aqui nas minhas referências da comunicação, que a comunicação é uma referência para mim, de vida, de traumas. Eu tenho traumas relacionados à comunicação. Então, é a minha base, é a referência que eu tenho. Então, eu estou utilizando a minha referência hoje para me comunicar comigo e me comunicar com as outras pessoas que também têm as mesmas questões. Então, aqui, isso aqui. Só nós vamos poder nos ouvir e nos valorizar. Não adianta esperar isso do outro. O outro, algumas pessoas estão até disponíveis a nos auxiliar nesse processo, mas elas não vão nos ouvir como a gente vai nos ouvir. O que a gente sente, só a gente sente. O outro tem uma noção. E aí, nesse ponto que a gente tem a solidão, né? Só que se a gente sentir essa solidão como a nossa presença com a gente, a solidão não é um peso. E aí, o exercício que não tem na apostila, comunique-se consigo mesmo, não tem lá. Eu fiz o compilado aqui. O que é esse exercício? Dani, como que eu vou me comunicar comigo mesmo? E aí eu vou dizer para vocês, desde o primeiro encontro é essa a proposta. Então eu vou reforçar aqui, qual que é o exercício desse capítulo? É vocês fazerem os três anteriores. Então eu vou lembrar aqui. Comunique-se consigo mesmo. Identifique suas crenças e medos. Então vamos lá. Qual que foi o exercício do primeiro dia? Anotar três crenças e medos que te impedem de falar livremente e reescrever de forma mais positiva. Então aqui você vai olhar para as referências que você tem, para os seus sentimentos e quais referências até que você tem para reescrever. Que às vezes a gente tá, a PNL coloca muito assim, que todo recurso que a gente quer tá dentro da gente. Ou a gente só não encontrou, a gente não encontrou ainda, ou a gente pode até criar, mas a gente vai criar com os recursos que a gente tem, não tá nada fora, tá tudo dentro, tá? Então, às vezes, reescrever, a gente entra em contato com coisas que a gente tinha e nem tinha noção. Lembra da história do vestido que eu contei no último, quem tá? E dava para utilizar e nem sabia, né? E no encontro 2 do engolir sapo, identificar as experiências em que se sentiu forçada a ficar em silêncio e escrever uma carta para si mesmo. Aqui vocês começaram a conversar mais ainda com si mesmo. Aqui, ó, aqui foi só
um estímulo inicial. Aqui vocês realmente começaram a falar, né? Justamente no encontro que a gente guarda, ao invés de guardar, exercitar, colocar para fora, que é o contrário, tá? E no terceiro, escolher uma mensagem pessoal que a gente gostaria de falar para alguém. E a primeira comunicação, registrar a mensagem, ou gravar, refletir, respondendo as perguntas que tem lá, que agora eu não vou lembrar todas. O que que você sentiu falando a mensagem? O que que você acha que o outro vai compreender? Revisar a comunicação, perceber se dá para falar tudo aquilo de uma outra maneira e refletir novamente. E aí vai refletir quantas vezes precisar. Então, esse é o exercício do terceiro encontro. Então, lembrando, no segundo encontro, a questão era ficar em silêncio, é colocar para fora algo, é se ouvir. No terceiro encontro, a questão é ela falar demais, então fale a mensagem e se ouça. Porque a reflexão aqui é a pausa para se ouvir. Então aqui é o contrário. Vai, mas percebe que nem eu falei para vocês, vai materializar, a gente vai pôr para fora, vai precisar falar, mas vai se ouvir. Então, o exercício do último é um reforço para vocês realmente fazerem os outros três que vocês já vão estar se escutando, tá? Mas, né, como eu disse para quem estava aqui no comecinho, eu não gosto, assim, até aqui a gente teria terminado o encontro, né? Mas como eu não me contento, eu senti que precisava fazer um pouco mais coisas para vocês, por isso propus o tempo maior hoje. Vamos fazer uma outra coisa prática hoje. Mais prática ainda. Um exercício em 3 dimensões. Dimensão fisiológica, dimensão psicológica e dimensão psíquica. Eu não vou discutir aqui, dependendo da vertente que a gente já conhece, das referências que cada um tem, a gente pode falar que o ser humano tem 7 dimensões, 6 camadas, 7 camadas, 8 camadas. Eu vou me atentar às 3 principais, que na pedagogia de autoconhecimento que eu tenho como base, eu uso essas três: a fisiológica, corpo, a psicológica, as emoções, e a psíquica, a alma, tá? Alma, espírito. Então, nós, como seres humanos, temos essas 3 dimensões. E o exercício que eu quero propor agora, nós vamos trabalhar as três. Na verdade, são 3 exercícios. Os três vai usar os três, mas a gente vai focar em cada uma parte, uma dessas dimensões, tá? Foi até um desafio aqui eu colocar, mas eu acho que vai ser bem bacana. E só para refletir antes desse exercício, até para estimular todo mundo a fazer. Gente, eu fico mexendo nessa setinha, até me perco às vezes, para tirar as coisas que estão na minha frente aqui. Ai, ai, preciso acostumar a fazer slide diferente. Vamos lá. Ser humano. Então, 3 dimensões: fisiológica, psicológica e psíquica. Por que que eu escolhi 2 obras de Leonardo da Vinci? Primeiro, porque por causa desse aqui, que é um humano mesmo, um homem, representa um homem, até pelo órgão genital masculino, e a Mona Lisa, que representa uma mulher. Alguns falam que ele retratou a própria imagem, ainda até hoje tem uma discussão de quem é, ou uma pessoa que eu não lembro o nome agora, mas eu não vou entrar nesse mérito. Por que que eu trouxe os dois? O masculino e o feminino, para a gente considerar que no ser humano, nós como seres humanos temos as duas polaridades, masculina e feminina, e energia, que tem mais a ver com a camada psíquica, tá? E Leonardo, ele trouxe o estímulo. O que que ele trouxe com essas duas concepções dele do ser humano, pelo menos na minha visão? Ele quis demonstrar as proporções ideais, perfeição e equilíbrio das formas e cores, principalmente na Mona Lisa, tá? Não aqui, mas na Mona Lisa também tem uma questão com a perfeição, tá? Opa, no Homem Vitruviano também, questão com a perfeição, e relação entre o ser humano e a natureza. Então, nessas duas figuras aqui, para mim, representa as 3 dimensões, como Leonardo da Vinci colocou, e trazendo a ideia da perfeição, a ideia do equilíbrio e a ideia da relação entre o ser humano e a natureza. Principalmente essa aqui, que tem a natureza de fundo. Foi aqui que os estudiosos colocam que ele quis demonstrar isso.
E por que que eu quis trazer isso aqui? Para a gente fazer esse exercício aqui, considerar a nossa humanidade e começar a ressignificar a perfeição. E me veio uma frase que eu vou compartilhar com vocês aqui, para que a gente comece o exercício. Perfeição é ser o que somos. Não tem. É isso. A gente coloca às vezes como algo inalcançável, mas a gente já é. Se a gente só não sabe, a gente só não tem consciência. Então, comunicação, agora pensando em comunicação, comunicação já é o que a gente faz, só que a gente não tem consciência da comunicação. De alguma maneira, a gente se comunica mesmo, a gente se compreende em alma, mas a gente não tem consciência disso. É a mente acaba entrando e que seria mais a dimensão psicológica e vira assim, a gente fica preso nas crenças, não segue tanto a intuição. Então, para a gente considerar que perfeição é ser o que somos, ponto. Nem mais nem menos. Só aqui já começa, a gente começa a diminuir o julgamento, considerando isso aqui. Então, se perfeição é ser o que eu sou, o que que eu preciso fazer? Melhorar ou só me conhecer? Será que melhorar é eu me conhecer? E aí, vou tirar. Nós vamos para o exercício. Depois eu volto aqui. A Dani saiu? Ela tá com problema na internet na casa dela. Ah, tá. Ela Deixa eu mandou só ver os dois mensagem. comentários. Ela mandou Oi? mensagem. Ela mandou mensagem no WhatsApp. Tá, tá. Só vou ler as duas mensagens da Vanessa aqui, viu, Vanessa? Eu comentei de eu terminar essa parte do exercício para depois abrir para vocês falarem. Aí fica aí uma hora vocês colocando, tirando as dúvidas, tá? Então, deixa eu só ver que ela colocou em vendas, negociação, isso é imprescindível, escutar primeiro, né? E de forma empática. É muito bom. Essa nossa geração está buscando ter e fazer, porque não sabe o que é ser. A gente foca no externo, né? Ter, fazer é mais manifestar, mas quem manifesta tudo isso? Somos nós. Bom, então vamos para o exercício. Ah, que pena que a Dani não conseguiu acompanhar. Tem como eu ver vocês quatro, três, quatro comigo? Ó, eu falei comigo mesmo agora. Ver vocês quatro? Tá. Vocês topam fazer o exercício, inclusive, de voz? Topam? Então tá. Então, hoje eu tô conseguindo aqui integrar tudo, a fono, a facilitadora em autoconhecimento. É esse o meu objetivo de vida agora. Primeiro, então, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente, de uma postura mais ereta possível, tá? Se eu conseguir ver vocês, é melhor. Nesse começo, nem tanto, é porque eu vou perceber se vocês estão fazendo algum movimento, só para não fazer com tensão, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, se quiser fechar os olhos, podem fechar, para vocês se perceber. Às vezes, a gente fechando a visão, a gente começa a prestar atenção mais internamente. Vocês vão fechar os olhos e só prestar atenção na respiração, só. Nem vou pedir para respirar fundo, não vamos entrar nesse exercício aqui não, tá? Só presta atenção. E aí, prestando atenção na respiração, vocês vão começar a prestar atenção no corpo. Tem alguma parte do corpo que talvez está dormente, está um pouco dolorido, está mais tenso, ou está mais relaxado. Ou isso eu estou falando de músculo, estou falando internamente, tá? Vocês estão percebendo às vezes o estômago, alguém comeu alguma coisa e a digestão aí tá avisando, a própria parte intestinal, ou alguma coisa, algum mosquito aí tá sentando na pele de vocês, um cabelo tá pinicando as costas ou o pescoço. Então prestem atenção no corpo de vocês. Isso. Agora vocês vão prestar atenção no que vocês estão sentindo de sentimentos, ó.
sentindo de cinco sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar. Poderia ser um cheiro, poderia ser, né, o que vocês estão ouvindo também. Agora nós vamos para os sentimentos. Que sentimento tá aí agora? Porque vocês estão aqui me ouvindo, mas pode estar um sentimento de alguma coisa que aconteceu hoje, que aconteceu antes de vocês entrarem aqui. Que sentimento? Ou alguma emoção? Aí já não é mais corpo, aí já é psicológico. Só prestem atenção. E agora vocês vão prestar atenção também nos pensamentos. O que está vindo na mente aí? Que às vezes vocês estão tentando prestar atenção no corpo e no sentimento e vem uma coisa aí, uma voz te avisar: ó, você tem que fazer tal coisa. Ó, isso. Ou alguma coisa está incomodando. Que pensamento que está passando aí agora? Está passando uns três pensamentos de uma vez? Acontece com vocês? Está passando um? Aí a hora que vocês conseguirem identificar, percebam se o que vocês sentiram com o corpo, o que vocês perceberam no corpo, o que vocês perceberam como sentimento e como o que vocês perceberam como pensamento tem ligação um com o outro ou não. Só isso. E a hora que vocês quiserem, pode abrir os olhos novamente. Vocês acabaram de se comunicar com vocês. Percebe que eu não inventei um exercício, eu não... É isso. Qual que é a questão? Quando a gente está no olho do furacão, no piloto automático, a gente não faz isso. E como que a gente vai fazendo isso? Fazendo, fazendo. Só que normalmente a gente só faz a hora que o negócio tá ficando feio, né? A hora que a gente tá percebendo, ok, tá tudo certo, é aí que a gente começa. É aí que a gente começa. Até a gente perceber que a gente precisa fazer isso mais vezes. E vai colocando na nossa rotina. Vai colocando na nossa rotina aos poucos, tá? Então, isso que vocês fizeram, gente, já é uma autocomunicação. E principalmente autoescuta. Vinha julgamento, por exemplo, ai, eu senti um dedo no meu pé. Aí, esse pé tinha que doer agora? É um julgamento. Então, percebam, se vocês conseguiram, até sem vir o julgamento, ou se veio o julgamento, vocês conseguiram continuar fazendo, foi uma escuta empática. Vamos mudar a palavra. Percepção, autopercepção empática. Então, não tem muito segredo. Só que, às vezes, o que pode acontecer com a gente? A gente pensa em fazer isso, alguma coisa fala assim, ai, não, vou fazer isso não. Vai que eu percebo uma coisa que eu não quero. Aí é o julgamento. É o medo do auto-julgamento até, tá? Então, isso já é, para a gente perceber que não tem segredo. E agora, eu quero trabalhar um pouco mais. A gente usou os três aí, tá? O psíquico, o psicológico e o fisiológico nesse exercício. No outro exercício, é um exercício de voz mesmo, que a gente usa para patologias na voz e até para aquecimento vocal em cantores, locutores, né? Porque são músculos, tudo que a gente usa para falar são músculos. Então, o que que a gente faz para falar melhor? Aquece. O corredor, a pessoa que corre, ela não tem que aquecer o músculo da perna? Mesma coisa, se eu estou falando muito, usando muito a voz, eu preciso aquecer os músculos para a voz, tá? Não é para mudar a voz, é para aquecer. Então, agora é um exercício vocal mesmo. Esse exercício vocal a gente faz, eu não vou ouvir vocês, então até, é a primeira vez que eu faço sem escutar vocês, que até se eu escutar eu não vou conseguir, vai ser três de uma vez. Então eu vou confiar aqui, por isso que eu queria pelo menos ver, que aí eu vou perceber se vocês estão tensos ou não, tá? Esse exercício a gente chama de apito de navio, mas ele nada mais é do que aquele som da meditação, e eu escolhi ele por isso também, tá? Que é aquele som que a gente vai fazer, é a gente vai solta, os lábios vão ficar vedados, só que vai soltar a mandíbula. Então fica assim, como se tivesse uma,
uma bola dentro da boca lá no fundo. E a gente vai fazer um som que ele vai pro nariz. Então, só vou mostrar primeiro, tá? Vocês vão fazer assim, ó, vai respirar. Hum. Aqui é solto, tá? Não vai ficar, não tem que apertar. E o som vai ter que vibrar aqui, ó. Experimentem vocês, ó. Hum. Em vez de ficar preso aqui, ó, é diferente, ó. Percebe que ele até fica mais leve? Ele não tá preso na garganta. O som é produzido na garganta, mas ele vai para cima. Ele vai subir, como se fosse um balão subindo. Ele não vai ficar aqui, tá bom? Nós vamos fazer isso umas 10 vezes. Vamos ver se 10 vezes vai dar. Então, só para não prolongar. É um teste. Na verdade, a gente faz mais, tá? Para vocês perceberem como fazer isso vai modificar a maneira de vocês falarem. Vocês vão sentir, talvez mais do que ouvir. Como eu não vou ouvir, então não vou poder avaliar nesse sentido. Mas quem tem as fonos conseguem perceber a diferença, tá? Então, como que vocês vão avaliar? Vocês vão contar de 1 até 10 e perceber a própria voz de vocês. Então, 1 a 10 é só para vocês se ouvirem, ouvir como a voz está saindo e sentir como ela está saindo, tá bom? Então, vamos contar, cada um conta o seu. Um. Cada um conta o seu para eu não atrapalhar vocês. Pode contar. Não, vocês vão contar de 1 até 10. Sei o que vocês estão fazendo. Peraí que eu vou explicar de novo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ser. Esse 1 a 10 é um teste. Vocês vão contar 1 a 10. Vai fazer o exercício comigo e depois vai contar 1 a 10 de novo para comparar 1 a 10 com esse 1 a 10, tá? Então vamos lá. É assim, vocês vão contar. Eu vou contar primeiro. Um, dois, com a voz normal. Vocês vão contar e se ouvir. É uma avaliação. Aí a gente faz o exercício junto, depois vocês vão contar de 1 a 10 de novo. Como essa voz está saindo? Você vai ser igual ou diferente da anterior, tá? Então vocês vão contar 1 a 10 sozinhos para eu não interferir na vocês se ouvirem, tá? Pode contar e se ouçam. Legal. Agora vocês vão fazer o exercício comigo só para eu ir contando a quantidade. Eu não vou fazer tão prolongado, porque eu não sei o tempo de fonação de vocês, tá? Eu nunca tinha feito assim, ainda mais em grupo. Primeira vez. Então vamos lá. Então vocês vão sempre respirar e fazer. Eu vou contando. Respira. A voz mais grossa que conseguir, tá? Respira. Relaxa um pouquinho mais a boca, Maurício. É solta, né? Assim, tá? Respira. Se acabar o ar de vocês antes, tudo bem, tá? Aí respira. Som aqui. Hum. Descansa só um pouquinho, respiração normal, só para não dar tontura. Nós vamos para o sétimo. Respira. Vai dando sono. Esse é da meditação. Respira. Hum. Descansa um pouquinho. Respira. Hum. Só mais uma vez. Hum.
Engulam se precisar. Isso. Agora, vocês vão contar de 1 até 10 de novo e perceba se foi igual ou diferente da anterior. 10, a gente faz, na verdade, 20, tá? De 15 a 20, mas 10 já dá para ter alguma noção. O que que é o diferente? Não a voz em si, às vezes muda a voz mesmo, mas é a maneira de falar, o som sai diferente. Depois vocês vão me falar, tá bom? Daqui a pouco. E aí, agora, esse exercício foi mais fisiológico, porque a gente trabalhou a fisiologia, mas eu gosto dele porque ele relaxa, ele é o som da meditação. Então, eu falo assim que eu aprendi como aquecimento vocal, mas depois eu associei com a meditação, então eu gosto de usar muito ele. Ele relaxa também quando a pessoa é muito tensa, tá? Ele relaxa também, é muito bom. E agora, deixa eu ver aqui. Eu queria fazer esse para encerrar, mas eu já vou fazer já, até para vocês também colocarem. Porque vai que alguém aqui precisa sair, alguma coisa, então a gente já faz, tá? Eu vou pegar a cartinha, a Mari já conhece, a Dani também. E esse aqui, do Jardim dos Anjos, tá? Nós vamos escolher juntos uma carta. Considerando que eu estou conectado com vocês, a carta vai estar na minha mão. E nós vamos terminar com uma indução, com uma metáfora aqui para trabalhar o nosso inconsciente. Então, aqui a gente vai trabalhar mesmo a mente, o psicológico e a alma. Tudo isso que a gente fez agora, o psíquico estava presente de maneira consciente. Vocês prestaram atenção em si mesmos, né? São cartas, tá, Vanessa? Não sei se você conhece, não? E o livro, ele explica o que a carta significa e tem uma hipnose leve, assim, uma induçãozinha, uma meditaçãozinha, tá? Bem sucinta. Então, eu vou mexer aqui e nós vamos considerar, para encerrar, assim, esse exercício, o nosso workshop, com o objetivo, a gente vai, a carta que vai ser sorteada aqui, com o objetivo da gente exercitar a empatia com a gente mesmo. Exercitando a empatia consigo mesmo, a gente vai conseguir se comunicar consigo mesmo, e aprendendo a se comunicar consigo mesmo, a gente vai, consequentemente, se comunicar com os outros. A gente vai entender os outros. A gente vai entender porque os outros às vezes estão nos julgando, porque os outros não estão nos ouvindo, porque a gente percebe que faz isso também. Eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, e eu vou fazer o seguinte: quando a gente faz em grupo presencial, cada um põe a mão e corta um lugar e a gente vai colocando para baixo. E a última, normalmente, é assim que a gente combina. Na verdade, a gente combina cada hora uma coisa. Eu estou embaralhando aqui, tá? Enquanto eu converso com vocês. E aí, eu vou pedir para vocês me dizerem assim, se eu corto, se eu não corto, e vocês vão me dizer aonde eu corto. Combinado? Mais para cima, mais para baixo, tá? Como se vocês estivessem aqui. E enquanto isso, eu vou pedir para vocês mentalizarem aí, que é o foco aqui, até para a gente se conectar com a carta, como que é a sua vida, você exercitando a empatia consigo mesmo? Como que vai estar a sua vida? Se quiser fechar os olhos, mentalizar o que você quiser. Como que vai estar a sua vida, você sendo empático, você se comunicando consigo mesmo e se comunicando com os outros. Tudo vai ser uma consequência. Tá, Maurício? O objetivo aqui de escolha da carta é a gente escolher uma carta que vai nos auxiliar a partir de agora a ser empáticos com a gente mesmo, para que a gente realmente se comunique consigo mesmo. Conseguiram mentalizar?
Aí eu tô sentindo que é a última vez que eu embaralho aqui. Vou por essa última por cima. Tá aparecendo a Vanessa aqui primeiro para mim, então vou pedir para a Vanessa falar primeiro. Ó, você quer que eu corte bem em cima, mais no meio? O que que você acha? Mas no meio. Assim? Tá ótimo. Então, para cá. Vamos escolher a de cima, então, tá? Ó, gente, deixa eu tirar, mas eu fiz certinho, tá, Vanessa? Acabei não mostrando. Mari? Ah, a Mari levantou. O que que você quer que eu faça? Se você quiser que eu tire só uma carta e ponho para baixo, ou ao contrário, tire e põe para cima, o que você acha, Mari? É, tá desligado. Pode tirar na metade mesmo, de cima para baixo. Isso? É, Sim? Põe sim, para baixo? sim, Sim, né? sim. Maurício? Essa primeira, essa de cima, pode pôr ela embaixo, só isso. Essa de cima, põe embaixo? É embaixo. Aí, Ih, quase a gente viu, né? E vai ficar em cima. O meu contexto foi embaralhar, tá? O meu movimento foi a maneira como eu embaralhei. Então, é essa aqui, ok? Para todo mundo? Então, a carta que vai nos auxiliar a encerrar a proposta desse workshop. posicionamento. Posicionamento. Aí vocês podem perceber, esse desenho transmite alguma coisa para vocês? Veio alguma coisa em mente? Depois vocês podem comentar, tá? Com relação a todo o contexto, o que que a carta transmite, o desenho, o que que transmitiu o saber da palavra posicionamento. Só reflitam aí, que eu vou ler agora o que que quer dizer essa carta. Adoro esse baralho. Não vou conseguir. Eu vou abaixar, senão não vou conseguir ler, tá, gente? Depois eu envio para vocês a figurinha dela lá no grupo. Vou colocar aí. Posicionamento. Yes. Quem gosta de tirar cartinhas assim, é muito bacana esse livrinho, tá? Posicionamento. Muitas pessoas, em busca de manifestarem qualidades positivas, como a generosidade, o amor, a bondade e o perdão, vou acrescentar aqui a empatia, acabam cedendo sempre aos outros, como se fosse um pecado afirmar a sua própria opinião. Estão sempre tentando agradar a todos ou ser aceitos, como se assim se tornassem bondosos e cumprissem o seu papel espiritual. Mas bondade não significa concordar sempre com os outros. Bondade não é submissão ou autoanulação. Muitas vezes pode significar exatamente o contrário. A bondade, a justiça e a beleza só se manifestam como qualidades divinas quando partem do nosso eu superior e não de um ego frágil, incapaz de se posicionar, de colocar limites ou de dizer não. Cada um de nós, por mais que ainda nos sintamos falhos ou imperfeitos, é uma peça única e divina, que se encaixa com perfeição a todas as outras peças desse quebra-cabeça universal. Mas se não formos exatamente quem somos, o todo fica incompleto, como ficaria um quebra-cabeça caso cortássemos partes de uma peça qualquer. Assim, se uma pessoa constantemente anula a si própria e deixa de manifestar a sua opinião, não está cumprindo a sua tarefa mais preciosa, ser ela mesma. Ai, gente, fala sério, né? A gente estava falando disso agora. Se o posicionamento surgiu a nós hoje, nós estamos sendo chamados a honrar mais o nosso próprio ser e a se apropriar de nossa força e firmeza. Afastar-se um pouco de tudo e de todos, lembre-se
Desculpa, eu vou voltar porque está na primeira pessoa, tá? Afaste-se um pouco de tudo e de todos, lembre-se de quem você verdadeiramente é. Ouça a sua própria voz. Ai, vocês viram que eu não escolhi a carta, né? Olhe para dentro de você e enxergue a sua própria face iluminada. Fortaleça a si mesmo. Pare de desperdiçar a sua energia pedindo a opinião dos outros ou tentando agradar a todos ao seu redor. Respire fundo, sinta a força das suas próprias pernas. Encontre a sua própria verdade e a força de lutar por ela, mesmo se as pessoas ao seu redor não concordarem com a sua posição. Honre a seu eu superior acima de tudo. Posicione-se. Existem seres angelicais ajudando você na sua caminhada. Agora é a indução. Então, isso aqui é o motivo da gente ter sorteado a carta, tá? Agora é a indução. Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês fecharem os olhos, tá? Não sei se a Mari está conseguindo. Maurício? Feche os olhos, veja a si mesmo caminhando por uma floresta e escolha um lugar para criar seu espaço de posicionamento. Limpe bem esse lugar até que você tenha uma superfície plana e limpa. Vá então pegando pedras na floresta e construindo um círculo de pedras, o seu círculo, onde ninguém poderá entrar. Vá delimitando o seu espaço. Quando terminar, sente-se dentro desse círculo de pedras. Visualize então um largo facho de luz descendo do céu, indo até as profundezas da terra, passando exatamente pelo seu círculo, criando um cilindro luminoso ao seu redor. Sinta que essa luz irá ajudar você a proteger o seu espaço, impedindo-o de ser invadido ou desrespeitado. Sinta a força das pedras e da luz fortalecendo a sua capacidade de se posicionar. Sempre que estiver com dificuldade de se posicionar frente a alguma pessoa, volte para o seu círculo. Veja-se dentro dele, protegido pelas pedras e pela luz. E veja a pessoa do lado de fora, respeitando o seu espaço. Fique com essa imagem no seu círculo e a hora que tiver à vontade, pode voltar a abrir os olhos aqui. Ó, Dani, Oi? eu tô precisando entrar pelo celular. Ah, ele já me viu aqui. Tá, obrigada. Eu não sei se a Mari perdeu a indução, então. Depois você ouve, Mari, tá? E faz. Dá para ouvir de novo. E eu vou fazer o seguinte: depois eu vou colocar, vou tirar foto da carta, tá? E vou tirar foto do que eu li para vocês terem lá no grupo, tá bom? Gente, é isso. Sim, encerrando o conteúdo, agora a gente vai conversar um pouquinho mais. Não consegui fazer em uma hora, como é? Um pouquinho mais, né? Passei. Mas é porque eu quis fazer com bastante calma esse exercício, tá? Eu imaginei que o exercício poderia levar um tempo maior. Eu só vou voltar aqui antes que vocês saiam. Esse é meu propósito de vida, tá, gente? Então, assim, quem quiser aprofundar, vocês perceberam, né, que dá para a gente aprofundar. A hora que vocês sentirem a necessidade de aprofundar, falem comigo. Tem os atendimentos individuais. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, é só um slide, tá? Do ampliar o nome que eu comentei, Mari. Cadê aqui? Para uma continuidade, eu não sei nem se é um outro workshop ainda, me veio esse nome. E até para a proposta que eu vou falar para vocês, liberar e liderar a comunicação. A gente liberar, se liberar mesmo, comunicar para se ouvir, para se compreender, para liderar. A gente usar a comunicação a nosso favor.
Não a gente simplesmente se manifestar para se conhecer por ela, mas depois usar. É isso que a gente quer, né? Que aí seria comunicar-se consigo mesmo. Tá? Então, esse, gente, é o meu propósito de vida, para quem está conhecendo meu trabalho agora, que nem a Vanessa. A Mari já experimentou um programa, né, Mari? Que eu, inclusive, vou falar dele aqui agora, rapidinho, só mostrar mesmo. Então, agora em janeiro, eu vou lançar o programa Revelando a Própria Voz, que é um programa de autoconhecimento para reconhecimento e expansão da própria voz, linguagem e comunicação. É um programa em grupo, então eu vou lançar ele agora em janeiro, né? Ver se a gente consegue montar uma turma. E vai ser a primeira turma online, em grupo. É diferente, tá, Mário? Vai ter instrumento diferente, é em grupo. São 7 encontros, mas é em grupo. Acho que do que você conhece é só aquela apostila, né? Que do restante vai ter mais coisas. Acho que eu comentei com você, né? Quando fosse em grupo. E vai ser a primeira turma online. Então, assim, como é a primeira turma online, o lançamento aí dessa maneira, vai ter um valor bem bacana. Depois eu vou colocar lá para vocês, tá? No grupo, para vocês verem a proposta, tudo certinho. E se tiver pelo menos 5 pessoas, a gente vai montar uma turma. Vou montar assim online. São 7 encontros. A proposta é 3 meses. Vai começar na última semana de janeiro até abril. E são 7 encontros. E fora os encontros, os materiais. Eu só não decidi ainda, gente, aí sendo bem sincera com vocês, se eu vou colocar na Eduz ou não. Talvez não, tá? Mas vai ser mais os encontros e eu vou enviando para vocês os materiais, tá? Então, só estou decidindo isso ainda, que eu ainda não. Como a Eduz foi a primeira vez que eu utilizei, então eu estou experimentando ainda, só por isso que eu não defini, tá? Então, fica aqui já o convite. Espero que vocês queiram participar, se vocês estiverem no momento para isso. Depois pode tirar dúvida, eu vou colocar tudo lá no grupo. E se vocês quiserem indicar, né? Eu não sei quando eu vou fazer esse workshop de novo, estou aqui pensando como que eu vou fazer, o que eu vou aprimorar dele, tá? Pretendo fazer assim, que eu achei muito bacana. Depois vocês puderem também me falar o que vocês acharam, sugestões, né? Se achou os 4 encontros suficientes. Porque hoje em dia a gente quer tudo mais rápido, né? Ainda mais workshop, assim. O programa já vai aprofundar. O programa já é, dentro do Instituto Sentido, eu chamo de autoconhecimento para todos avançado, porque no programa é para a gente realmente aprender a se comunicar com a gente mesmo. Tá? Então, é de maneira mais focada mesmo, tá? Que é o que a Mari já fez de forma individual, né? Já tá mais aprimorado, né, Mari? Como eu comentei. E é aquilo, em grupo eu preparei outros instrumentos, né? O Maurício tem me auxiliado bastante também, que a gente faz junto. Né? A Fiona, né, Maurício? Que a Fiona tá agitada hoje, né? Já tá mais agitada. Ela quer falar também. Ela quer falar também, né? Então, gente, agora fiquem à vontade para o que vocês quiserem colocar. É isso. Posso falar da figura? Pode. Deixa eu ver se eu consigo desligar o ar. Tá baixo para mim o seu. Tá no último aqui. Deixa eu ver se eu consigo ficar sem ar, que já tá começando a me incomodar. Você está com ela aí de novo, Daniele? A figura? Você guardou? Que figura você quer? Do posicionamento. Ah, figura. Tá. É que eu achei que fosse dos slides. Esse aqui. Então, ela me parece estar numa praia, né? Parece o mar. Isso, parece o mar. Para mim já tá bom. Para mim ela tá saturada. Me vem a imagem de uma saturação, né? Um vestido esvoaçante, o jeito do cabelo, como se estivesse cansada de ficar engolindo sapo, de ficar guardando as coisas para ela e precisa se posicionar. E como Sensação, foi encontrar com a sua saturação, Maurício? é desafiante. Como eu já te falei em outras oportunidades, né, que a gente teve de encontro, a vontade que eu tenho às vezes é de sair de mim, dar uma surra, você dá risada, mas é assim, descer o cacete em mim, aí eu volto e falo assim, quem sabe agora você acorda, você aprende, porque, de novo, Maurício,
de novo fazendo essa lambança, né? Que é a sensação que eu tenho, justamente por não me posicionar quando eu deveria de manifestar, olha, isso eu não quero, isso eu não vou fazer, isso não é para mim, ou então, não, isso aí eu vou fazer, vamos fazer, estamos juntos, entendeu? Então, a sensação é de me ver na imagem da moça aí, na praia, olhando para aquele oceano, né? E com tanta coisa para ver, para fazer, e não encontro alternativa. É isso. E qual que seria o movimento? O movimento é escolher, dentre as alternativas que tem, que são várias, escolher, ficar feliz com a escolha, se der certo, bem. Se não der certo, ajustar a rota, sem medo, sem vergonha, sem, eu podia ter feito outra coisa. Podia, mas na hora que eu escolhi aquilo, era o que eu tinha para escolher. E tocar a vida. Não deu certo, essa rota aqui não tá boa, beleza, ajusto a vela, olho minha bússola de novo, vejo o que eu tenho e tomo outro norte. Ou outro sul, ou outro oeste, ou outro leste, e vamos. Então pode ser você se posiciona, ajusta a vela e independente do que acontecer, igual aquela mãozinha daquela figura, acolhe. Isso. Seja empático consigo mesmo, né? É porque eu tenho bastante a tendência de, depois de ter feito a escolha, ficar xingando, ficar com esse movimento de sair de mim, dar uma surra e depois voltar. Mas a vida é feita de escolha. Até mesmo não escolher é uma escolha, não é? Legal, muito bom, Maurício. Bom compartilhar. Gratidão. Eu que agradeço. Quem mais? Oi, Dani. Oi. Pessoal. Então, essa figura, quando você virou, né, de posicionamento, já veio a palavra autenticidade, porque para se posicionar tem que pôr o que você pensa, a sua opinião e pôr para fora de uma forma que você não sinta culpa por estar indo às vezes contra a opinião do outro, né? E isso é algo que pesa um pouco. E tem também, eu estava me lembrando, e até de ontem para hoje eu tive que dar umas broncas no meu filho, né? E depois a gente se sente meio mal ainda, com uma sensação de culpa por falar para ele o óbvio, mas às vezes para ele aquilo não é o óbvio, a gente não entende por que que não faz, né? E aí você fala, 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 nossa, é uma sensação muito ruim, assim. Mas você tem que ter esse posicionamento, porque é o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo é uma sensação de culpa. Eu acho que é culpa a palavra, né? Eu não sei, mas é uma sensação triste, assim, sabe? É uma sensação que pesa. A culpa por você se posicionar? Eu acho que sim, ou não sei, às vezes por pensar assim, gente, como não faz as coisas óbvias, né, que tem que ser feitas, e a gente tem que estar falando isso todo dia, a mesma coisa. É um pouco de preguiça, como diz o Maurício, às vezes, né? Só que com o filho a gente não pode deixar. Tipo, ai, vou parar de falar, né? Ou então, ele fala uma coisa e não tô nem aí, depois passa. Não dá. Então você tem que estar se posicionando, tem que falar, e ele vai contra. Então você tem que estar lá autêntica até o final. E isso pesa um pouco, cansa, dá preguiça, a gente se julga, fala, nossa, será que eu estou fazendo certo? Tudo isso.
É até porque às vezes o óbvio ainda não é óbvio, ou não faz sentido para ele. Ele faz Não, porque você é sentido para você. Ainda para ele não tem o sentido que tem para você. E só que aí que não. você falou, com o filho é mais difícil porque é sua responsabilidade, você está educando, pelo menos até ele criar uma idade que ele vai escolher mesmo por ele. Mas enquanto Sim. isso não acontecer, e é aí que você, eu acredito assim, como mãe, né? Eu não sou mãe de humanos, né? Mas como mãe, é aí que você vê todas as suas referências. Talvez você começar a questionar, será que isso que eu acho óbvio é óbvio mesmo? Será que isso que eu acho que tem que fazer mesmo? Porque meu filho está demonstrando que ele sobrevive sem fazer. E se Não. questionar, né? Tem que fazer, sim, é obrigação. É o sistema que pede, né? É o sistema, é a escola, são as regras, e essas daí não tem como. Aí eu não gosto, mas tem que ser feito, né? Não tem como, Uhum. deixa, não precisa fazer, não. Se deixar, ele joga o dia inteiro, né? Mas tem as obrigações. Mas cansa, dá, é meio difícil, assim, é um pouco complicado, né? Porque a gente se irrita também. E aquela situação, conforme você foi explicando, antigamente a gente ficava quieta, engolindo sapo. E estava tudo bem, você aguenta não falar, não se expor, né? Mas tem hora que a gente é obrigada a falar e a agir. E, e aí parece que choca, né? É uma coisa assim que não é no seu tempo, parece. Não é o tempo que você, eu vou falar agora. Não, eu vou falar agora porque tem que ser falado, não é porque eu quero falar agora, entendeu? É, essa sua fala me fez lembrar do que eu comentei, né? Às vezes a gente é obrigado a falar, não obrigado a ficar em silêncio. Se sente obrigado a falar. E aí fica um peso mesmo, né? Fica um peso mesmo. Aí eu olhar para quais são as crenças que me obrigam a falar nessa hora. É uma crença que eu tenho que ser uma boa mãe? Eu li Osho uma vez, eu leio Osho. Eu tenho um ali que eu tive que dar uma pausa. Eu acho muito profundo as coisas que o Osho, que ele nem escreveu, né? As pessoas transcreveram do que ele falou. E ele coloca que os filhos, o ideal dos filhos, para os filhos não ter, porque os filhos eles têm a referência do pai e da mãe como homem e mulher. É como se eles tivessem uma única referência de homem e uma única de mulher. Na maneira como a nossa sociedade é criada, né? A nossa aqui, mais ocidental, principalmente. E, claro, tios, tias também, mas mais forte ali. E ele comenta que depois dos 3 anos, mais ou menos, que aí realmente precisa ficar mais com a mãe, isso é esperado, né? Até que, o primeiro desvínculo com a mãe, depois dos 3 anos, seria o ideal acontecer. Ele fala da criança ser cuidada pela comunidade. E não é assim que a gente aprende na nossa cultura, né? Porque aí a comunidade, a criança vai conviver com outros modelos de homens e outros modelos de mulheres para ela tirar, assim, ela se abastecer de outras referências. Lembra que a gente falou de referência aqui? Porque senão a referência de homem que a gente vai ter é só do pai e da mãe, né? Só que na nossa sociedade, isso não cabe na cultura. Não quer dizer que é certo ou errado. É questão cultural, igual a gente comentou aqui agora. O Maurício, por exemplo, agora eu estou pensando, Maurício, na sua história, o Maurício tem uma história um pouco diferente. Ele já não teve esse contexto, ele foi criado por duas famílias, né, Maurício? Por comunidades, vamos pensar assim, que na nossa sociedade ficou bagunçado para a cabeça dele. Mas por quê? Porque no inconsciente coletivo da sociedade que ele está inserido, a maneira como ele foi criado é disfuncional. Aí eu fico me perguntando, até que ponto é disfuncional assim? Talvez ele até tenha mais crença, só que na crença de todo mundo isso foi ruim. Então ele entendeu que isso é ruim, porque você vê, ele quer sair dele e bater nele, né? Então percebe? E isso foi ruim, mas isso aí é uma crença da cultura. Nossa, é tanta coisa para se perguntar, né? E aí, essas coisas que a gente se pergunta é a escuta empática. A gente se pergunta, a gente não está se questionando para se julgar, será que é dessa maneira mesmo? Não Mari, é?
Só que é aquilo, se está inserido no sistema, mas aí tem outro ponto, né? Desculpa, Maurício, só para encerrar. Está inserido num sistema, aí eu quero que meu filho vá na escola, então eu preciso me submeter ao que as regras da escola. Não tem outra maneira, né, Maurício? Mari, você pode me falar a idade do cidadão? Quase 15. Ah, eu achei que fosse o menor. É, Tem um de 10 e um que vai fazer 15. Ah, é 10, 8, fazendo é o 8 de aqui. 15 que você está conversando e não vai, não flui, É. né? É a idade desafiante mesmo. Eu já É o tive que 15, eu já tive 15 e mesmo vivendo numa família disfuncional, fui criado pela minha avó, era um embate diário. É que o 15, eu achei que fosse o mais novo, que está na puberdade. O 15 é adolescência. Adolescência, gente, a gente tá cara a cara em não saber quem a gente é. Porque na adolescência, a criança, ela se identifica com o pai e com a mãe. Então, ela acha que ela é o pai ou a mãe. Isso inconsciente. Quando chega na adolescência, a gente percebe que a gente não é o pai e a mãe. A gente é outro ser. E que ser é esse? Aí, para eu achar uma identidade, eu preciso buscar grupos, eu preciso, às vezes, negar o que foi me ensinado. É natural isso, não fazer o que estão me pedindo. E nessa época, foi muito importante a presença da minha avó na minha vida, nesse estilo mais ou menos que eu vejo em você, de expor, deixar bem claro, de repetir. Ela repetia inúmeras vezes. De vez em quando, uma espada de São Jorge pulava lá do fundo do quintal da casa dela nas minhas pernas. Às vezes acontece, mesmo com 15 anos, né? Mas hoje os métodos, eles são um pouco diferentes, né? Mas eu reconheço o cansaço que dá, mesmo eu não tendo filho. Eu me reconheço no papel de filho e quantas vezes eu confrontei, porque aquele método de me explicar já não servia mais. Só que lá pelos 30 anos, houve um reconhecimento da minha parte. Se não fosse aquele método, eu tinha me perdido. Como diz o outro, eu tinha me esparramado e ninguém mais ia juntar. Então, eu reconheço, sim, que é cansativo, exaustivo, mas ele tende a dar bons frutos lá na frente. A gente sai meio chamuscado, né, da história, mas tende a dar bons frutos. Desejo todo o conhecimento possível que você puder pôr, porque, olha, o cidadão, ele coloca a gente à prova todos os dias, em todos os momentos, né? Você já falou, mas aí ele olha e fala assim, vamos ver se ela vai falar do mesmo jeito que ela me falou ontem. Só uma pergunta aqui rápida. Você sente a mesma coisa com o mais novo? Não, é tudo diferente. Sabe o que que me veio, Mari? Nem vou entrar, né, no mérito de que são duas individualidades, são dois seres diferentes. Vou entrar na questão da idade mesmo. Talvez o cansaço, eu não sei, porque me veio aqui agora. Aí você pensa, o cansaço não pode estar relacionado a você, tipo, já deu as suas, a sua, por exemplo, você já não está mais nesse papel de mãe porque ele já tem 15 anos. Você está lidando com ele como se ele tivesse, não que tá, não estou falando que tá certo e errado, tá? Você sabe, né, que não é isso. Você ainda está naquele movimento como se ele fosse mais novo, ele já não é mais. Então, um cansaço que já deu o que É, tinha que dar, essa necessidade de dizer o óbvio. E aí, talvez, aí vai muito do seu esforço também, que deve ser um desafio, deixar ele arcar com as consequências. pois é. Porque já está na idade dele começar a entender de verdade que tem consequências. Se ele já está na idade de buscar
as escolhas dele, começar, né? Adolescência, que não vão ser iguais às suas, arcar com essas consequências. Aí vai muito da mãe e do pai, que aí a mãe e o pai às vezes vê o filho batendo cabeça ou sofrendo e fica, ai, meu filho, então, olha como é aquela coisa, ele é ele, eu sou eu. Ah, será que eu eduquei mal? Aí começa, vem a culpa, você mesmo vai falar, né? Começa a se julgar, né? Mas assim, ele captou. Não é que você não fez a sua parte. Eu imagino que seja um desafio gigantesco de todas as histórias que eu ouço, assim, sabe? Porque eu imagino que eu não tenho os filhos, né? Mas E essa parte da comunicação, parece que a gente nunca é entendida. Então, por mais que você fale, repita, mude a maneira de falar, o outro não entende, parece, né? Então a gente se sente impotente. Fala, nossa, eu já nunca consegui me expressar direito. Essa parte de você, se você saber o que você sente. Teve muita, né, uma fase muito grande que eu não sabia o que eu sentia. Ai, como que você está hoje? Ai, não sei se eu estou feliz, se eu estou triste, não sei. Aí você começa a pensar, mas o exercício que você fez o primeiro agora, o exercício de com o corpo, né, respiração, tudo, eu fiquei um pouco perdida para saber o que que eu estava sentindo. Eu não estava muito comigo assim, sabe? Muito conectada. Então, ainda às vezes dá uma dificuldade de saber, mas melhorei muito. E então é isso, essa parte assim, né? E aí acaba que vem todo esse peso nosso já desde sempre, com essa experiência, né, do dia a dia aqui para pôr a gente à prova. E aí, às vezes, tem semana que até flui, mas tem semana que a carga é pesada. é um processo, né? Que você falou assim, agora eu já estou melhor nesse sentido, tô conseguindo, né? É um processo igual a comunicação. Por isso que eu falo, que nem tem esse evento, vou fazer mais eventos, né? Quanto mais vocês se identificarem e quiserem participar, para mim, toda vez é um aprendizado, eu vou aprimorando, né? E é aquilo, né? Que interessante. Você mesmo falou agora, eu não conseguia perceber, né? O que eu estava sentindo. Imagine a Mari com 15 anos, se sabia o que sentia. Imagine seu filho com 15 anos. Então, às vezes, Mari, não é nem que ele não quer fazer o óbvio. Deve estar. Gente, adolescência, a gente fica muito perdido. Então, o que que é empatia? Se você acolher a Mari de 15 anos, que provavelmente não. É que o nosso contexto de educação era outro, né? A gente era obrigado a fazer. Então, se a gente não ouvisse, tinha umas consequências que não eram legais, né? Só que a gente estava perdido também. Hoje em dia, os filhos a gente trata um pouco diferente, né? De uma maneira até mais leve, mais livre, né? A gente antes se sentia mais preso, era mais rígida a educação, menos rigidez. Só que às vezes deixa solto demais também, né? Então, você acolhendo, lembra da escuta empática? Você acolhendo a Mari de 15 anos, isso que você falou agora, olha, eu não me percebo, imagine ele, imagina como ele está se sentindo nessa fase de 15 anos dele, né? E considerar que na hora que você acolher isso, é igual que eu falei do mais novo, né? Aquela vez que a gente conversou. Na hora que você lembrar da Mari nessa idade e acolher como é, você vai entender o processo que ele está vivendo, como você vai se comunicar com ele, como você vai se comunicar com esse mais velho. E é assim, não tem, é muito assim. E como mãe, né? Em outro papel. Porque que referência que você tem como mãe? Como sua mãe te criou. Por mais que você faça coisas diferentes, a referência é a mesma, Daniele, né? A Vanessa quer falar, amor? Você quer falar, Maurício? Oi, minha pode falar. querida, meus queridos, né? Eu só queria falar que tá muito bom, né? Assim, todo o conhecimento, tudo que a gente aprendeu aqui foi muito bom. Me identifico muito até com a questão que a Mari levantou também sobre a criação de filhos, tal. Eu não tive filhos meus, mas eu criei praticamente o meu enteado, né? Que é filho do meu esposo. Ele veio morar com a gente, ele tinha 14, 13 para 14 anos. Então, eu peguei na fase bem crítica. A gente está casado há 8 anos e ele está com 22 agora. E mora com a gente ainda, né? Então, eu peguei a fase bem complicadinha. Ele já veio, ele também estava com depressão. Então, passamos umas situações bem complicadas, né?
E graças a Deus, Deus preparou tudo, assim, sabe? A gente é cristão, então a gente entendeu que Deus preparou a gente para esse momento, né, que a gente tinha essa dificuldade para passar. A gente montou uma agência na época que eu casei, né? Já trouxemos ele para trabalhar com a gente. Não, foi tudo ao mesmo tempo. Foi tudo assim, Deus preparou mesmo. A gente trabalhava em casa. Então, quando ele começou a ter os problemas de pensamento de suicídio, essas coisas, a gente estava sempre junto, né? Então, até lembrei desse negócio do acolhimento que você falou, né? Então, foi bem importante. A gente nem sabe, né, assim, profundo a técnica, em nada, em tudo, mas eu sei que foi tudo assim que Deus preparou mesmo, que Deus colocou no nosso coração. E ouvindo agora esses depoimentos, né? Eu me sentia muito culpada também, que eu não conseguia dar suporte, eu não conseguia. Mas só esse fato de acolher, de estar perto, de estar junto, eu acho que foi bem importante para a fase que ele passou, né? Ainda está em tratamento, né? Faz terapia, toma remédio, tudo, mas eu percebo que ele já está começando a entender agora com 22, que ele já é um homem, que ele já vai poder tomar as próprias decisões, né? Que ele já vai poder seguir a vida, né? Caminhar com as próprias perninhas, né? Então, graças a Deus por tudo. E só agradecer mesmo, né, por ter participado, foi muito bom. Parabéns, Dani, Maurício, né? Achei que foi muito válido, né? E agradecer depois a Kátia que indicou também, foi muito bom. De alguma forma, isso que você falou, né, da culpa, entra no que o Maurício falou, né? Eu estou fazendo o meu melhor para aquele momento, né? Verdade. É o como vocês conseguem se comunicar naquele momento. E isso que a Vanessa trouxe, que eu tenho certeza que a Mari também faz, é intuitivo, tá por perto, né? Essa maneira de lembrar é uma preocupação e é intuitivo. E entra no que o Maurício falou. Ainda bem que a minha avó fez tudo aquilo, né? Porque para ajudar a eles terem um limite também, encontrarem o próprio limite deles, né? E limitar, até para não ter consequências que depois eles não vão conseguir lidar, né? Mas entra tudo o que vocês falaram para mim tem total relação uma coisa com a outra. Se é o meu melhor, se eu estou sendo empático comigo, se eu estou me comunicando comigo, eu vou entender que é o meu melhor. Eu vou entender, porque é o que eu sei naquele momento, é a maneira como depois, que nem a Vanessa falou, agora ele está com 22 anos. Então agora é outra cabeça, mas teve um apoio. E de certa maneira, esse melhor, gente, lembra lá, a perfeição é ser o que somos. E é totalmente intuitivo, a gente é o que a gente é. Não precisa ficar floreando muito, né? O apoio. Intuitivamente sabia que tinha que dar um apoio, sem saber o que fazer, imagino. Imagino que se vocês perdidos nas dores de vocês, mas de alguma forma, cada um na sua dor, entendeu mais a dor dele. Tava todo mundo em dor, mas todo mundo se apoia. A gente está aqui, a gente tem uma dor voltada para a comunicação, para estar nós quatro aqui e as outras pessoas também, né? Que já participaram. É uma dor, é um incômodo, mas a gente se apoia, a gente aprende junto. Bacana, Vanessa. O que você queria falar, Maurício? Com relação aqui a Vanessa estava falando, a Mari também, a gente tem uma amiga, ela mora numa cidade vizinha, aqui, Penápolis. Ela é assistente social e ela tem dois filhos. Hoje eles já são adultos, né? Mas na época que aconteceu esse evento, eles eram adolescentes. O mais velho, se eu não me engano, ele tinha 16 anos. E ele estava meio que entrando numa concha, que é a idade de ficar ali recluso, não quer muito papo com pai, com mãe, não sabe o que está sentindo, os hormônios ali batendo na tampa, quero fazer isso, mas ainda não posso. Fiz uma coisa, deu errado, eu não cresci ainda, eu não sou adulto, mas quer fazer coisa de adulto, e é uma bagunça generalizada. E ela, não lembro muito bem o contexto, mas ela estava vivendo esse período com o filho. E aí ela chamou o filho, falou assim, filho, eu nunca fui mãe de adolescente. Eu não sei como é que é. Se você me ajudar, eu vou conseguir fazer essa travessia junto com você.
Você não vai fazer isso sozinho. Só que você vai precisar me ajudar, porque eu estou falando para você, eu nunca fui mãe de adolescente, eu não sei como é que é. Eu já fui adolescente, mas era uma coisa. Hoje é outra. Se você quiser, a gente pode atravessar junto. Vai ficar mais leve essa travessia. Foi mais ou menos essa conversa. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei emocionado de ouvir essa mãe abrindo o coração dessa forma, depositando todas as armas dela, assim, ó, tirando a armadura de mãe, se despindo de tudo e falando: eu não sei como é que é, mas eu estou disposta a aprender por você, pelo que eu sinto por você. Existem pessoas que vão fazer essa travessia na base do soco, é dando porrada para tudo quanto é canto, é chutando, é arrancando os cabelos, sabe-se lá como ela vai chegar lá do outro lado. Não sabe como vai chegar. Com 9 anos, eu aprendi a importância de estudar. E não foi por incrível que pareça, a minha maior lição com a minha avó não foi apanhando. Eu apanhava de vez em quando. Era uma surra pelo antigo, pela situação atual que eu fiz e pela futura. O povo daquela, minha avó estivesse viva, eu teria 83 anos. Então, era uma surra assim, geracional. Vamos pegar tudo, vamos colocar no pacote, couro. Mas nesse dia, com 9 anos, que eu cheguei, entreguei para minha avó o boletim da escola. E ela olhou para ele e falou assim: Roberto era o meu tio, irmão do meu pai. Vê aqui o que esse menino trouxe. O Roberto chegou e olhou para o boletim, todo colorido, mais vermelho que azul. Ele falou, ele olhou para minha cara, olhou para a mãe e falou: ele reprovou. Era a primeira série, eu estava com 8 para 9 anos, entrei na escola atrasada e reprovei. Dava muito trabalho. Ele reprovou, mãe. Sabe o que a minha avó fez? A surra que ela me deu foi olhar para minha cara, com aquela cara de decepção, e falar assim: aí, ó, não sei nem para mim, como é que eu vou ajudar esse menino? Nunca mais eu reprovei na vida. Na escola, não. E a luta foi tão grande, aquilo me tomou assim de tal forma que eu fiz 2 faculdades e a Daniele mostrou agora há pouco como é que é a nossa sala. Essa sala foi construída por nós dois. É livro para tudo quanto é canto. Até hoje eu ainda guardo isso. Cara, eu estou falando de coisa que aconteceu há quase 40 anos atrás. A minha avó já morreu, já faz 12, 12 anos que ela morreu. Mas essa lição de decepção por aquilo que eu não consegui, ela tomou para ela, cara, aquilo para mim foi, até hoje, mexe comigo. Então, o que eu posso dizer para uma mãe vivendo esse estágio, não desista. Faça o que for possível. Se você ama o seu filho, não desista. Cansa, cansa. Porque não desistiram de mim. E eu sei como é desistir de alguém. É horrível. E a minha avó não desistiu de mim. Então, hoje em dia, eu tenho 14 sobrinhos. Sabe qual que é o primeiro presente que eu e a Daniele damos para esse povo que vai nascendo? Um livro. Livro de banheira. O cidadão, ele tá indo ainda, ele nem sabe o que está acontecendo, mas ele já leva para o banheiro um livro. É uma semente que a gente vai plantando. A minha maior alegria, não sei da Daniele, é quando eu chego na casa do meu sobrinho afilhado, que é o filho do irmão dela, e ele vem pegar um livro para contar a história do livro.
Ele vem contar a história. Eu dei um livro para ele, que eu comprei, é um livro, uma parte em inglês, outra parte em português. Dei 6 livros, o que ele mais gostou foi a história do Pinóquio. Ele não sabia ler. Ele tinha 4 para 5 aninhos. Mas ele lia a expressão dos personagens. E ele ficou admirado de ver o Pinóquio com o nariz grande. Ele falou, Padinho, o nariz dele aqueceu. Aí a Daniela do lado falou assim, sabe por quê? Porque ele contou mentira. Você tá vendo assim os amiguinhos dele em volta, que era uma raposa, que abusava do Pinóquio, né? Pra fazer traquinagem, então levava o Pinóquio. Cara, ele ficou fixado com aquele livro uns par de meses. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu que, não que não deve mentir, mas que é ruim mentir, que tem consequências. E isso é uma lição, assim, para toda a vida. E eu adoro quando eu chego lá na casa deles, a cunhada fala assim: ai, o Leandro não larga aquele livro do Ziraldo, como é que chama? O Menino Maluquinho. Eu fui num sebo que tem aqui em Araçatuba, achei aquele livro. Sebo não, tem uns totem aqui em Araçatuba em que colocam livros e você deixa o seu e pega aquele. E eu peguei uma do Menino Maluquinho. A Daniele foi explicar para ele o que, que era fogo no rabo. E o que, que tinha no pé, Daniele? Não, a perna que era, não lembro agora, que é a perna Tinha abraçada duas no mundo, asinhas no assim. pé, que ele tinha Ah, tá. asa nos pés e fogo no Fogo no rabo. rabo. E a Daniele foi explicar para ele, com 5 aninhos, o que, queria dizer aquilo. Cara, ele pegava o livro, botava debaixo do braço e andava a casa inteira com aquele livro. Aí a nossa cunhada falou assim: é assim que ele fica. O livro que vocês deram para ele não larga mais do livro. Agora ele largou. Ele fez 6 anos agora. E a gente deu de presente de aniversário um estojo de quantas mesmo? 60, um lápis, 72. estojo de lápis de cor de 60 cores com um caderno para ele ler e pintar. Na festa de aniversário ele abriu e quis pintar. Então isso é interessante. Então, a semente está plantada. É, é aquilo, não tem, é não desistir, igual o Maurício falou, e usar tudo isso para aprender sobre si mesmo. Isso. Porque a gente está aqui para isso. E se a gente fizer isso com a gente, nós vamos ser modelos para os filhos também fazerem isso com eles mesmos. Né? Para os filhos também, em algum momento, a Dani não está aqui hoje, ela podia dar esse exemplo. Ela estava contando para mim ontem que ela foi nos Estados Unidos na casa de uma amiga e uma hora ela foi buscar o filhinho dela, acho que é um menino, na escola, lá. A amiga pediu, ela foi buscar um dia. E aí ela perguntou que o menino teve aula, como que foi na escola hoje? Ah, hoje nós tivemos aula de autoconhecimento. Ela falou que olhou assim para o menino, 8 anos, acho que 8 anos. Ela assim, né? E o autoconhecimento, né? Perguntou para ele. Ah, a gente aprendeu o que a gente sente, o que a gente pode fazer com o que a gente sente. Eu olhei esse para Dani, não acredito. Gente, isso é sonho de consumo, né? Uma criança de Sim. 8 anos ter aula na escola de autoconhecimento. Nem contei com o Maurício. Então, percebe? Isso está cada vez mais tendo uma necessidade. Então, por isso que o foco em tudo que eu trago para vocês, independente do tema, é a gente olhar para si mesmo. Nesse tema, comunicar-se consigo mesmo, porque olhar também não adianta, é comunicar-se, é ser empático, se manifestar, se permitir se manifestar e perceber tudo isso, né? Dentro desse contexto, nas relações, a gente só vai se manifestar se relacionando. Ficando numa bolha, a gente não se manifesta. Então, a gente só Mari vai se Conilho, conhecer se relacionando. Hum? ser pai e mãe é como plantar tâmaras, um pé de tâmara. Vocês já ouviram falar? Por que que ser pai e mãe é como plantar um pé de tâmaras? Porque elas demoram pelo menos 70 anos para dar tâmaras. Provavelmente não vê os frutos.
Hoje, estou aqui falando para vocês que a pessoa plantou um pé de tâmara chamado Maurício, e eu estou começando a dar fruto agora. E ela não está Então, mais aqui. dentro desse contexto que você fala, talvez o dar fruto é justamente a gente olhar para si mesmo, porque a gente Sim, considera no autoconhecimento que a necessidade, a função do ser humano é a alma se conhecer, a alma saber o que ela é. E não saber, racionalmente falando, é um saber mesmo. Só que para a gente se conhecer, tem que transpor esse ser humano, transpor o julgamento, transpor, não eliminar, transpor. Gente, tá dando o horário, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, não sei se vocês têm horário também para parar. Vocês sabem que eu empolgo. A Vanessa acho que começou a entender também, a Mari já conhece, né, Mari? Nos atendimentos sempre passava do horário. Por isso que eu gosto até de marcar atendimentos bem depois, é que tem dia que não dá, mas quando dá, a gente passa do horário mesmo. E é isso. Só uma curiosidade, antes de eu terminar. Vocês conseguiram fazer o exercício de voz? Vocês conseguiram perceber alguma diferença depois? Tá. Foi mais fácil para falar? A voz mudou também? esse jeito não dá. Você fica Só para melhor? saber, porque eu nunca tinha feito assim, né, em grupo. Eu Então achei tá. assim que a diferença foi bem é, perceptível, porque igual a minha voz é meio de travesseiro, né? Ela é meio para dentro, vamos dizer. Aí eu fiz o exercício, ela fluiu mais limpa, nítida, mais forte. É, Eu gostei exatamente. bastante. É para isso. Sai mais forte sem força. Isso. Ela sai livre. Eu achei legal, porque eu já, bastante tempo, eu já fiz aula de canto e eu Olha, tinha tido calo nas cordas vocais. Aí foi orientado a fazer, né, aula de canto, foi muito bom. Eu fiz umas duas vezes, né, em dois momentos diferentes da minha vida, e sempre que eu posso, né, relembrar esses exercícios é muito bom. E eu achei legal por causa da colocação vocal, né? Que, tipo, você falar pela garganta ou falar pelo nariz. Quando você faz esse exercício, ele vai pro lugar certinho, né? Da colocação vocal. Muito bom. o exercício, ou você fala, se você falar preso na garganta, uma hora você pode ter o calo, que foi o seu caso. Você devia ter a ressonância muito laríngea, que a gente fala. E quando o exercício você joga pro nariz, na hora que você vai falar, não fica nem aqui nem aqui, fica aqui. Não, não fica. Ele Então ela fica fica certinho. solta onde tem, ela fica no meio, né? Então é elevar a ressonância que a gente fala. Legal, legal que você fez hora de canto, bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é essa curiosidade que eu tava mais do exercício, foi a primeira vez que eu fiz assim. Bom, da carta, vocês construíram os círculos de vocês aí. Não sei se a Mari conseguiu acompanhar a indução. Depois você volta ali, Mari, no vídeo, se você não conseguiu, tá? A indução do posicionamento. E entrem no círculo. Esse círculo pode, se vocês entrarem toda noite nesse círculo, é legal fazer antes de dormir, às vezes. Ou a hora que vocês quiserem, né? Mas eu falo assim, eu não entrei no meu círculo, hoje eu vou entrar. E vocês vão perceber que o círculo vai mudando, vai acontecendo, o inconsciente vai trabalhando. Então é bacana por isso, tá? Para ajudar, espero que auxilie vocês a se posicionarem aí, né? A gente trouxe o exemplo do filho da Mari, mas a gente ainda está achando, buscando a nossa identidade ainda. A gente está, os adultos nos nossos momentos da adolescência, né? Acho que é isso então, gente. Bom, eu só tenho a agradecer muito vocês, viu? Pela participação. Eu coloco o conteúdo, né? Organizei o conteúdo, mas o conteúdo, pelo conteúdo, ele não tem muito objetivo, né? Então, a construção desse ambiente que a gente construiu aqui virtual, para conseguir essa troca, eu sou muito grata mesmo por vocês estarem aqui, tá? E me auxiliando nesse processo. Depois eu coloco lá, então, sobre o programa, né? Pra gente ver se a gente começa uma turma em janeiro, tá? As datas certinho. Vocês olham lá eu não, na verdade, eu não coloquei, mas acho que eu deixei aqui. Não, Cadê? não pode. Aqui, ó, só para vocês verem, mais ou menos,
o cronograma, começando no dia 25, tá em cronograma todo certinho. A comunicação com minha história, como percebo minha existência, só para vocês saberem como é aprofundar nisso, tá? A comunicação com meus ciclos, como são meus padrões repetitivos, estar presente neste instante, tá? O presente que eu sou, você percebe? É um alto valor mesmo. Minha voz como expressão de vida que sou. E as vozes da minha mente, esse tem que ter, né? Como me comunicar com elas. E iniciando um novo capítulo na minha vida. É possível me comunicar comigo, tá? Que aí a proposta é, voltando aqui, só por hoje ouça a sua voz. A gente fala isso todo dia, né? A gente vai se ouvir todo dia. Praticando a presença, o respeito e a gratidão. Então, rapidamente aqui, só para vocês verem, tá? Vou ver se eu coloco lá também, para vocês terem uma noção. Todos os encontros têm instrumento. É isso que vocês viram aqui, mas mais encontros e mais aprofundado. Instrumentos com mais prática mesmo, tá bom? Só para vocês terem ideia. Gente, é Muito isso, mais uma vez, tá? obrigada, Deus abençoe. Amém, Vanessa, prazer conhecê-lo. Espero que a gente se encontre mais aí. Com certeza. Até a próxima. Até, gente. Tchau, beijos. Não. Cuidem-se e Obrigada. comuniquem-se com Dê um consigo mesmo, tá abraço, bom? dê um abraço nos filhos de vocês, porque hoje eles foram meus professores. Gratidão. Ai, temos Obrigada. aprendido cada Tchau. dia, gente. Boa noite, um beijão. Boa Boa noite. Boa noite. noite, beijo. Beijo.